Bem-vindo, ex-governador do Maranhão, senador eleito. Muito bem-vindo, tudo bem, Dino? Prazer falar com você, Adri. Muito obrigado, Renato. E cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando. Uma grande alegria. E também vai se somar aqui à nossa bancada o jornalista Luiz Costa Pinto, que já está aqui conosco também. Bem-vindo, Lula, tudo bem? Bom dia, senador, agora, Flávio Dino, né? Bom dia, Rovai, Dri, quem nos assiste, quem nos ouve. Você sabe que aqui a gente tem o nosso Lula, né, Dino? A gente não vai ficar para trás. Dino, tá? Nós temos aqui um deputado que se elegeu, deputado do PSB, que se chama também Lula, e foi muito bem votado. Ou seja, esses Lulas dão sorte. E agora, no processo eleitoral, eu li Trapaça, viu, Luiz? É? Li o volume, acho que é o volume 2, o que fala do governo Collor, e acho que é o volume 1 é o governo Collor, o impeachment, né? O volume 2 começa com o governo Itamar e termina com o governo Collor. É esse, né? Foi esse, o 2 que eu li. Que prazer, muito obrigado pela leitura. Li e recomendo. E achei muito engenhosa a construção que envolve os bastidores políticos e a coragem de tratar dos afetos. Dos afetos. Para não falar só dos desafetos. Exatamente. Obrigado. E realmente foi uma construção pessoal isso também. Muito obrigado pela leitura, né? Li e recomendo. Que bom. Hoje é dia de elogios aí. O Tarso Genro acabou de postar o meu livro com o Sérgio Amadeu lá, dizendo que leu, adorou. Estamos bem, Lula. Maravilha. Eu estou com essa lacuna. Eu estou com essa lacuna, com essa falha. Não vai fazer falta, não, Dino. Não vai fazer falta. Mas, olha só, deixa eu te falar. É que o Tarso gosta muito dessa coisa de redes e por isso que ele foi ler, eu acho. Eu queria falar um pouco sobre o voto do Nordeste, né? Tem muitas análises rolando aqui, Dino. Eu acabei de pegar uma análise aí, por exemplo, das abstenções, né? Ela se dá a maior nas faixas de renda mais pobres e menos nas faixas de rendas mais ricas. Mas isso é histórico também, né, Dino? Não tem muita diferença. Ela se dá maior nas pequenas cidades do que nas grandes cidades, o que para mim foi uma surpresa, eu nunca tinha visto uma análise dessa. Ela vai crescendo conforme diminui o número de habitantes nas cidades. Mas o Nordeste entregou, dentro do que se esperava, o prometido para o Lula. Quem deixou de entregar foi aqui, pelas pesquisas, São Paulo, onde dava mais ou menos um empate com vantagem para o Lula. Lula perdeu, de 7 pontos, estado de São Paulo. Rio de Janeiro, onde dava empate, deu 10 pontos para o Bolsonaro. Rio Grande do Sul, onde dava uma pequena vitória do Lula, 2, 3%, deu 7, 8 a mais para o Bolsonaro. Enfim, Paraná, onde a vantagem foi muito mais alta do que se esperava. Santa Catarina, onde a vantagem foi... E Minas Gerais, onde o Lula era para ganhar de 12, 15 pontos, ganhou de 5. O que acontece que no Nordeste a gente consegue segurar esse eleitorado popular progressista, Dino? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez e sempre, sublinhar o repúdio às falas do Bolsonaro e dos seus seguidores mais extremados contra o povo do Nordeste, como se houvesse um vínculo entre dificuldades sociais objetivamente e infelizmente existentes com a opinião política. Na verdade, o que ocorre é que o nosso povo distingue muito claramente aqueles que colocam em primeiro plano a questão social. As desigualdades sociais e regionais que se agudizaram a partir do século XVIII no Brasil, quando se descobre ouro em Minas e o eixo mais dinâmico da economia se desloca para o sul-sudeste, fez com que essa parte norte, de um modo geral, do país acabasse ficando, durante séculos, submetida a ciclos de empobrecimento e de desigualdade. Ora, qual é a expectativa nossa?
é de governos que deem atenção à nossa necessidade socioeconômica, de investimentos, etc. E o Lula fez isso, ponto. Então, é preconceito, é agressão, é elitismo, é aristocracia, é deixar de reconhecer e atribuir à ignorância aquilo que, na verdade, é sabedoria. É distinguir aquele que coloca em primeiro plano o combate à desigualdade social e regional. Em segundo lugar, o Bolsonaro não deu nenhuma atenção ao Nordeste. Há alguns eventos práticos que evidenciaram isso. Eu aludo àquela tragédia ambiental das praias do Nordeste. O que foi que o Bolsonaro fez? Nada. Inclusive porque, aí sim, por ignorância, ele não compreendeu que isso afetava, inclusive, postos de trabalho, empregos, porque, para ele, meio ambiente é uma coisa que não tem nenhuma importância. Então, no dicionário dele, não existe essa palavra. Muito que bem, é a ideologia exótica e nociva dele. Além disso, além da questão ambiental, a indústria do turismo sofreu muito duramente naquele período. E o que ele fez? Nada. Quando houve enchente na Bahia, as pessoas morrendo e ele passeando de jet ski em Santa Catarina. E agora quer ter voto? É claro que não vai ter. Não teve e não terá. Principalmente agora, depois dessa declaração preconceituosa, mais uma vez, preconceituosa contra a nossa região. E talvez uma incompreensão também, né, de que os governos do PT, o governo Lula e Dilma, atuaram para reduzir as diferenças sociais na base, na estrutura, com distribuição de renda e criando novas formas de você fixar o nordestino, o sertanejo, na sua região, interromper os fluxos migratórios. Por quê? Porque você tinha alternativas econômicas na própria região. A gente viveu nesse período, sobretudo no governo Lula, no segundo governo Lula, não apenas a permanência do nordestino, do sertanejo na sua terra, mas a volta de famílias que tinham ido para São Paulo, que tinham vindo para Brasília, que tinham ido para o Rio de Janeiro, que decidiram retornar às suas cidades de origem, porque existia um ciclo econômico que permitia, né, esse regresso, né? E aí ele não consegue compreender isso, acha que é distribuição de programas sociais emergenciais, como o auxílio emergencial, em troca de voto, que é uma conexão imediata. Quando o nordestino já tem essa visão consolidada sobre a sua própria vida. É isso? É interessante, Costa Pinto até deve destacar, que até pessoas mesmo do Nordeste acham, equivocadamente, que foi apenas o Bolsa Família que mudou a realidade da população, quando não foi. A maior política social do governo Lula foi o aumento do salário mínimo acima da inflação. Maior distribuição de renda foi essa. Por quê? Porque isso diz respeito a um largo contingente de trabalhadores formais, mas também de aposentados, pensionistas, etc. Foi um extraordinário ganho de renda e, portanto, dinamização da economia local nas cidades, porque com esse ganho de renda, obviamente, há estímulo ao consumo, capacidade de compra do povo, com crédito e etc. Essa foi a principal política de desenvolvimento local, desenvolvimento social. O Bolsa Família, claro, com a sua relevância, e eu faço questão, Costa Pinto, também de acentuar os investimentos na área educacional. Se abriram oportunidades educacionais que historicamente não existiam, com os institutos federais, com novas universidades federais, com o ProUni. Universidades federais no interior. Universidades federais no interior, ampliação de campi das universidades, e o povo lembra, o povo sabe, e eu digo isso, Costa Pinto, não é por constatação ou por uma visão teórica, é constatação empírica. Eu, conversando com o povo do Maranhão, eu estou com esta cor, não é praia nem é bronzeamento artificial, como uns e outros fazem. Eu estou com esta cor,
Sol do Maranhão. E aí eu fazia minhas qualis gigantes, que eram minhas reuniões, meus comícios, minhas coisas. Quando eu falava da temática da educação, o povo entendia, o povo aplaudia, as senhoras idosas entendiam que seu filho tinha se formado, que tinha um instituto federal na sua região, coisa que não existia. Então, realmente, era uma política de desenvolvimento regional que combate a desigualdade, é isso que nós queremos que volte. O resto é essa agressividade de gente que não tem o que dizer. O que o Bolsonaro vai apresentar na região Nordeste? Qual a obra que ele começou? Não, Nenhuma. Zero obra. Zero. Ele veio no Maranhão, certa vez, inaugurar 5 quilômetros de asfalto. 5. Eu não ia inaugurar 5 quilômetros de asfalto. Nós fizemos 5 mil quilômetros de asfalto no Maranhão, no nosso governo estadual. Quando era 5 quilômetros, é bom, é uma coisa básica. Pois ele fez uma festa para inaugurar 5 quilômetros de asfalto numa BR aqui, na BR-135. Com o Tarcísio, né? Com o Tarcísio, que quer ser governador. O Tarcísio inaugurou aqui no Maranhão, muito foi buraco. Tem vários buracos de estrada federal que ele inaugurou, buracos imensos, crateras nas estradas federais. Eu fico impressionado como é que em São Paulo tem gente acreditando que o Tarcísio é um grande gestor. Pelo amor de Deus, de onde tiraram essa loucura? Qual a obra que aconteceu? Nada. Estradas federais destroçadas no Brasil inteiro. Senador, e aí me lembra um pouco também as pessoas, assim, a origem do Lula, por ser pernambucano, popular, origem do Arraes, do Miguel Arraes, ali no começo dos anos 60. E o correspondente do New York Times no Brasil, na época, Joseph Page, fez uma reportagem para tentar descobrir por que o povo amava o Arraes no Nordeste. E ele se surpreendeu, né, ao entrevistar cortadores de cana, na época, nas usinas, nos engenhos de Pernambuco, e que diziam para ele, olha, o doutor Arraes, ele fez 2 coisas para mim. Ele obrigou a pagarem o salário em dinheiro, porque não era pago, o salário era pago com voucher, com um vale que só valia no barracão das usinas, e porque, com isso, o doutor Arraes me deixou dormir num colchão pela primeira vez na vida. Isso nos anos 60, porque eles não dormiam em colchão, eles dormiam em estrado de palha, né? Isso nos anos 60. O Arraes governador, em 1987, o Arraes faz um grande programa de eletrificação rural, né? Levar luz, energia, e houve casos como esse. Pessoas que não tinham visto energia elétrica em casa aos 90 anos, aos 95 anos. Água encanada, né? E uma vaca no quintal, tinha esse programa, o programa Vaca no Quintal, e o programa Cabra na Corda, né? Você dava leite, você dava a cada família água, energia e leite. Era o mínimo, né? E o Arraes, então, virou esse mito que é o Arraes ainda hoje no sertão do Nordeste. Mas são programas que mudam a vida das pessoas a partir do... Eles são o início, né? Eles são estruturantes. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que isso é muito importante que seja sublinhado agora para a gente iluminar o caminho dos próximos anos no Brasil. Senador, eu queria perguntar como que você está vendo essa nova composição do Senado, porque muita gente ficou chocada com a eleição da Damares, né, que é ultra, né, fundamentalista, pastor Magno Malta, enfim, muitos aliados da aula ideológica do bolsonarismo. Como que você vê esse Senado para 2023? Eu vejo assim, André, que a eleição presidencial vai ser determinante para conter o comportamento extremista desse pessoal. Porque se o Bolsonaro vencesse, que não vencerá, isso equivaleria a uma espécie de liberou geral, tudo é permitido. E aí o extremismo dessa gente ia ficar ainda mais assolado, eu diria, ainda mais destacado, ainda mais evidenciado. O Lula vencendo, como vencerá, funcionará um pouco como força de contenção. Vou referir a um tema.
independência do Poder Judiciário. Se o Bolsonaro vencesse, esses personagens todos iam se juntar para emparedar o Supremo, no mínimo, para ampliar o número de ministros de 11 para 15, para o Bolsonaro indicar 4 mais 2 e, com isso, fazer maioria. Porque 2 ele já indicaria, né, por conta de aposentadoria, mais 4 por novas vagas, ele indica 6, com os 2 que ele indicou, faria 8, 8 é maioria de 15. E esse é o plano, no mínimo, fora a possibilidade concreta de impeachment de ministro supremo. Então, é muito grave e é importante acentuar essa questão democrática, inclusive para os ditos altos do mercado. Ora, o que o mercado precisa? Precisa de segurança jurídica. Isso todo mundo sabe, desde os liberais, alguns séculos atrás. Segurança jurídica com um ditador no poder e mandando no Supremo e no Congresso? Eu não consigo entender como é que essa gente, que se pretende investidor, amigo de investidor, de livre iniciativa, ainda cogita de votar no Bolsonaro. Porque eles estão atirando contra o próprio pé, no mínimo. Veja um cara do agro. O cara ele produz soja. O que ele vai fazer com a soja? Exportar. Ele não tem o que fazer com soja, a não ser exportar. Um país isolado, desmoralizado, descredibilizado como vilão ambiental, um país sem relações diplomáticas sólidas, a soja pode ser fortemente sancionada ao longo do tempo. Então, quem defende o agro, quem defende a exportação brasileira somos nós. Somos nós que defendemos. Quem defende liberdade religiosa somos nós, porque defendemos liberdade religiosa para todos. Quem quer religião oficial no Estado e que, portanto, persegue outras religiões é essa gente extremista. Defensor de família somos nós, que queremos fazer creche para as crianças. Então, nós temos que colocar isto nesses termos, ou seja, tangibilizar a agenda democrática, para que as pessoas visualizem a agenda democrática, que não é uma questão simbólica. Um ou outro amiguinho ou amiguinha da Faria Lima, que talvez muito dificilmente estará nos assistindo nesse momento, mas que se pensasse com a cabeça liberal, se conseguisse ler um livro liberal, ia entender que o Bolsonaro é uma ameaça ao mercado. Exatamente porque ele é um proto-ditador e, no segundo mandato, vai fazer esse controle do Supremo. E aí vai existir legalidade no Brasil? Com ditadura existe lei? Não, ditadura existe a vontade pessoal do ditador, que pode ser, imagine, com um desatinado como Bolsonaro, depende do nível, do tipo de pesadelo que ele teve durante a noite. Eu espero que os amigos do mercado pensem nisso. Ô Dino, você está trazendo um tema que eu sempre bato aqui, já fiz vários falas ovais, né? Quer dizer, as pessoas tratam os riscos do segundo mandato do Bolsonaro como se fosse na mesma dimensão do primeiro, sendo que no primeiro mandato ele demorou 1 ano e meio, 2, até conseguir construir esse apoio do Centrão, né? Ele ficou ali, ele patinou. Ele tinha a Joyce Hasselman como líder no Congresso, depois ele pegou os profissionais, né? Então ele viria agora com outra pegada, e muito mais rapidamente. Eu concordo plenamente contigo que ele vai, se ele ganhar, o projeto rápido dele é mudar a composição do Supremo Tribunal Federal para mais 4 vagas, e de 11 para 15, né? E aí, com isso, estabelecer a maioria. Talvez, inclusive, tentar um impeachment do Alexandre, para dar um exemplo para outros ministros que resolverem tirar as asinhas de fora. Aí a minha pergunta é a seguinte, Dino. Do ponto de vista da estratégia do voto, eu sei que eu estou misturando assuntos, mas eu quero derrotar isso. O que é mais importante fazer agora? É jogar a eleição para disputar no Sudeste ou ampliar, diminuir a diferença, ganhar um pouquinho no Sudeste, ou jogar tudo para ampliar a vantagem no Nordeste? A gente precisa ganhar isso, precisa ter estratégia para isso. Por um desses caprichos... Espaço, Lula. Hã? Não, deixa ele responder, porque depois eu quero voltar para esse tema de Congresso Supremo.
Até eu ia fazer uma observação, Rovai, que além dele ter composto essa maioria com o Centrão, etc., ele puxou figuras do Centrão mais para a direita. Quer dizer, o Ciro Nogueira, eu conheço ele está ainda mais para a direita. O Fábio Faria foi deputado comigo, está irreconhecível. Ou seja, ele puxou essa gente para a direita. Então, o risco é aumentado, inclusive porque neste primeiro mandato houve a pandemia que virtualmente colocou uma outra agenda com primacialidade, com primazia, e ele não pôde, evidentemente, tratar, embora desejasse, de outras agendas. Agora, em relação à estratégia eleitoral para evitar essa tragédia institucional no Brasil, acho que por um desses caprichos do calendário, quer dizer, o primeiro turno dia 2, o segundo turno dia 30, e é, portanto, o segundo turno mais longo da história brasileira, permite que você faça as duas coisas. Eu disse isso na reunião, desculpe, com Lula e com Alckmin, eu disse isso. Eu acho que tem que fazer uma agenda diversificada, eventualmente até segmentando a agenda, Lula para um lado, Alckmin para o outro, e poder fazer as duas coisas. Porque é possível, sim, ampliar no Nordeste, na Amazônia, é possível, sim, e fazer um bom combate no Sul-Sudeste para manter vitórias e, eventualmente, equilibrar o jogo de São Paulo, por aí vai. Então, acho que dá para fazer as duas coisas, é importante fazer as duas coisas, e para isto, você não pode fugir de agenda. A agenda da liberdade religiosa, a agenda da família, tem que ser enfrentada por uma razão. Ela existe. Independentemente de ato de vontade, você não pode ser voluntarista. Exato. E achar que o seu ponto de vista é superior ao dos demais. Essa agenda existe. Então, você tem que debatê-la com franqueza. Agora, evidentemente, não é ficar refém dela. Você tem que apresentar, por outro lado, a verdadeira agenda principal, que é a agenda social, a agenda econômica. O povo espera isso, solução para os seus problemas. E para isto, Rovai, eu lembro, a gratidão é um vetor do voto, mas ele não é exclusivamente o determinante do voto. É preciso você cuidar do legado, protegê-lo e projetá-lo, porque o nosso legado é muito mais poderoso do que o do Bolsonaro, mas ir além do legado, e além da retrospecção, prospecção. Eleição é emoção, sentimento, entusiasmo, esperança, fé em dias melhores. Então, você tem que fazer, parece uma resposta óbvia, mas, às vezes, vale a frase do José Martí, que todo mundo que repete uma verdade está dizendo uma novidade. Então, eu estou dizendo uma novidade porque eu estou dizendo uma verdade. Você tem que agir de modo regional, abrangendo todo o país, porque é possível obter votos nas duas, e, para isso, você tem que ter uma agenda que abranja a totalidade dos problemas que constam da cabeça da população, enfrentando o debate eleitoral frente a frente com o Bolsonaro, não só com o legado, mas também mostrando como a nossa agenda é diferente da dele e é melhor do que a dele para a população, e com isso a gente vai ganhar muito, muito bem a eleição. Sim, e me parece que eles compreenderam isso, quer dizer, a coordenação de campanha compreendeu isso, e o Bolsonaro acabou ajudando na questão do Nordeste, porque, ao contrário do que eles pensam, há margem para ampliar a votação do Lula no Nordeste e, sobretudo, para reduzir a votação do Bolsonaro no Nordeste, que será reduzida. Né? A concentração, o Alckmin, eu falei isso aqui na segunda-feira, né, já no programa do Mauro Lopes, cedo, o Alckmin concentrado em São Paulo, né? E uma energia muito grande em Rio, São Paulo e Minas. Acho que foi muito correta e muito feliz a entrega da coordenação no Rio de Janeiro ao Eduardo Paes, né? Porque é uma figura que amplia nessa busca de voto lá. Agora, eu quero voltar aqui, Rovai, Dri e senador Dino, né, a uma coisa que você nos falou lá atrás, numa entrevista comigo e com o Eumano Silva que fizemos, né, alertou isso já há alguns meses. Olha, não estamos num Brasil igual àquele de 2002, ou de 2006, ou mesmo de 2010. A gente nunca teve a extrema-direita como antagonista. E isso
as urnas revelaram isso, né? Essa migração de personalidades do centro, da centro-direita, mesmo do centro, para essa extrema-direita, é visível, é o que a gente vê, citou, né, dois personagens que são irreconhecíveis, né, do ponto de vista político, o Ciro Nogueira, o Fábio Faria, né, mas há outros dentro do Congresso. Eu vi uma manifestação do Carlos Sampaio também na internet, né? Um negócio assim absurdo. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, ao declarar voto em Bolsonaro, todo o apoio integral ao Bolsonaro, uma loucura. E eu acho que agora a gente está vivendo já, agora, nesta semana, eles energizados por essas votações, uma ousadia brutal, que é esse movimento que ele tem estratégia e tem agenda, esse movimento de criminalizar as pesquisas, esse movimento, né, de criar um vácuo, né, retirando as pesquisas e que está avançando. Vejam bem, hoje mesmo a empresa Quest deixou de registrar a pesquisa semanal da semana que vem deles. Eles não registraram. Não estando registrada agora, eles não cumprirão o calendário normal de divulgação da pesquisa na quarta-feira. A Quest que retardou a divulgação da pesquisa desta semana. Outros institutos, né, estão avaliando a possibilidade de não realizar pesquisas, né, com a frequência com que vinham realizando. Por quê? Porque estão sentindo a pressão, estão com medo, né? E esse medo está autorizado por essa postura absurda que encontrou eco no presidente da Câmara, né, no Arthur Lira, que já disse que vai votar o projeto, talvez na semana que vem, o projeto de criminalização das pesquisas, que é um projeto apresentado pelo Ricardo Barros, né, líder do governo. Né? A CPI teve as assinaturas necessárias, suficientes no Senado. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ainda não se pronunciou sobre o absurdo que é. E outra coisa, essa maluquice de falar de uma CPI para criar de afogadilho agora, em plena vigência do segundo turno. Eles criaram esse tema, eles foram atropelados pela emergência de outros temas que vieram em sentido contrário, colocados pela campanha do Lula, como foi o surgimento desses vídeos do Bolsonaro assumindo que bate mulher, que já bateu em mulher, do Bolsonaro assumindo que foi convidado para um banquete canibal, a questão da igreja maçônica, da maçonaria e etc. Isso atrapalhou um pouco o foco deles. Mas a ideia deles em relação às pesquisas é criar essa cortina de fumaça nesse momento para criar um vazio, né, até o dia da eleição, um vazio de dados, um vazio estatístico, desnortear e, nesse vazio estatístico, atuar com a compra de voto, através de programas oficiais ou de dinheiro privado de empresários, com a mudança de contextos eleitorais. Eu acho que a gente e aí isso é um microcosmo, isso é um tubo de ensaio do que ele pretende fazer no segundo mandato. Esse é o autocrata em construção. Estou errado? Eu compartilho, Costa Pinto, da tua análise, inclusive agrego aspectos jurídicos, que eu acho muito curioso essa ideia de criminalizar a pesquisa, porque é um crime impossível de ser aferido, a não ser que houvesse a cada dia uma pesquisa e uma eleição, porque você faz a pesquisa e publica hoje, dia 7 de outubro. Ora, só há uma forma de aferir que a pesquisa é falsa, é fazer uma eleição nesse mesmo dia. Porque quando for no dia 30, é claro que é impossível uma pesquisa antecipar a tendência daqui a 2 ou 3 semanas, sendo que tem campanha, debate pelo meio do caminho, declarações, entrevistas e tal. Então é um crime, é uma tipificação penal impossível. E por que esse desvario? Por esses dois aspectos que você mencionou. De um lado, autocracia, ditadura, essa gente odeia a liberdade
de expressão, e, por outro lado, o desejo de toldar as águas, porque são pescadores de águas turvas e querem, por exemplo, encobrir o criminoso corte de verbas na educação. Então, em vez de tratar do obscurantismo real, do crime real, que é você tirar dinheiro de universidade, de Instituto Federal, de creche, de combate à violência da mulher, da violência contra a mulher, de farmácia popular, tudo isso que eles cortaram para atender o orçamento secreto. O que fazem os líderes do orçamento secreto, que se lambuzaram com falcatruas, colocam este debate das pesquisas como sendo o mais importante. Viabilidade jurídica, zero viabilidade jurídica, mas serve como confusão dessa gente para tentar exatamente como você diz, amedrontar, amordaçar, impedir que os institutos trabalhem. E é curioso que esse pessoal volta ao tema do mercado. Esse pessoal que posa de defensor de mercado, querendo fechar a empresa e desempregar a gente. Importante lembrar disso. Exatamente. Eles querem fechar os institutos de pesquisa, etc., e desempregar milhares de pessoas que trabalham. Então, é uma gente realmente desatinada. Dri, deve ter superchats. Tem perguntas. Só queria fazer uma observação antes do superchat. Essa coisa do mapa eleitoral agora é muito importante ser olhado com lupa, né, Dino? Por exemplo, a Simone Tebet teve 550 mil votos na cidade de São Paulo e 34 mil votos em Campo Grande. Então, onde ela é mais estratégica? São Paulo ou Campo Grande, né? Ela pode ajudar aqui na votação da capital. E por isso que eu te fiz aquela pergunta sobre a distribuição das pessoas e da campanha e da ação. Eu vejo que ainda tem um bate-cabeça, espero que eu esteja errado. Dri. Olha só, tem perguntas aqui para o Flávio Dino. O Chiru Scherer diz, perguntem ao Dino, em Minas havia material de campanha do Zema com foto dele junto com o Lula. Agora ele faz campanha para o Bolsonaro. Ele não pode ter a candidatura cassada por estelionato eleitoral? Juridicamente, não, infelizmente. Aí cabe ao povo mineiro punir o estelionato eleitoral na próxima eleição. O regime democrático é assim, mas não existe essa possibilidade de cassação por publicidade enganosa. Infelizmente, não há. Tem o Júlio César Beraldi dizendo: nordestinar é verbo, é ser inteligente e sábio. O Dino não me convida para morar no Maranhão, é por isso que a gente não se nordestina, né, Luiz Costa Pinto? Isso, exatamente. O Brasil é bonito porque ele é diverso. Morar em qualquer canto do Brasil é bom demais. Isso aí. O Antônio Pereira Júnior já está te lançando candidato a presidente, Dino. Ele diz: sou do interior de São Paulo. Um dos meus desejos é votar no Flávio Dino. Espero que seja em 2026, Dino presidente. Eu ainda sou muito jovem, Dri. Pode ser em 26, pode ser em 30, em 34. Vamos aí. Muito bom. E tem aqui o Rodrigo Vaz, preocupado. Ele diz: Dino, ouvi notícias de compra de voto aqui no Nordeste, isso me preocupou. Tem como me acalmar? E sobre as abstenções, tem estratégia? Quais? Você é 10. Rodrigo, contra abstenções são medidas políticas, né, de convencimento e medidas institucionais. A Justiça Eleitoral deve agir, porque votar é um dever e um direito, e, portanto, as barreiras econômicas devem ser removidas. Eu defendo que haja um peticionamento ao TSE para tratar desse assunto. Há caminhos institucionais e nós aqui no Maranhão estamos fazendo essa postulação ao TRE, para que o TRE também oriente os juízes a coordenar transporte, com isso assegurar o direito do povo, independentemente de quem vai votar, se um candidato A, B ou C, mas que as pessoas possam exercer o seu direito, porque é perverso que a pessoa deixe de votar porque ela não tem R$10 para se locomover. E isso, acho que é um tema realmente que a Justiça Eleitoral deve se dedicar com muita atenção, como já se dedicou no primeiro turno, e agora tenho certeza que isso vai se ampliar. Tem a pergunta também sobre abstenção, então tem a Cristina Martins, nossa membra aqui, perguntando se o Lula deve ir aos debates.
E eu queria, então, já aproveitar e emendar uma pergunta sobre que estratégias você acha que devem ser adotadas agora, nesses próximos 20 dias, para a reta final desse segundo turno. E se o Lula deve ir a debates com Bolsonaro? Dri, o Lula deve sim ir a debates, mas lembro sempre a máxima filosófica grega, segundo a qual a virtude reside no meio termo. Eu não sei se é viável ir em todos os debates, porque isso geraria uma paralisação da agenda de rua, mas, sem dúvida, ir aos debates, inclusive porque o Bolsonaro está morrendo de medo. Eu conheço o Bolsonaro, eu fui deputado com ele. Ele, no debate com o Lula, ele vai tremer as pernas, a mão, e por isso ele vai ficar mais agressivo, porque a agressividade dele é medo. Então, eu acho que o debate vai ser um momento assim, muito bom. E quem deveria fugir é o Bolsonaro, mas não vai ter jeito, ele vai ter que ir, né? Eu até mandei uma mensagem para o pessoal da campanha. Eu acho que a campanha tem que se preocupar em não deixar o debate ser do jeito que foi no primeiro turno. Os dois púlpitos, um na frente do outro, que não dê para cortar o áudio. Porque aí, se o Bolsonaro começa a ficar interrompendo e gritando quando o Lula está falando, não dá para cortar o microfone, que porque vaza do Lula. Né? Isso aí vira um pântano. E no pântano, uma anta, que nem o Bolsonaro, se desenvolve melhor. O Dino tem um compromisso logo daqui a pouco. Dá para ficar mais um pouco? Como é que tá, Dino? Mais 5 minutinhos, dá tranquilo. Tranquilo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, Dino, como é que você vê aí esses apoios que o Bolsonaro recebeu, por exemplo, do Rodrigo aqui em São Paulo, do Zé Mageradado, do Cláudio Castro, mas até de pessoas, o voto neutro do Eduardo em Rio Grande do Sul, voto neutro, é a coisa mais bizarra do planeta. Né? Esse pessoal não se tocou ainda do risco do fascismo, ou eles são, de alguma maneira, fascistas de terno e gravata? A estas alturas, depois da pandemia, eu acho que já não há o cenário da presunção de boa-fé que havia em 2018. Porque em 2018 eu ainda admitiria que uma pessoa ou outra dissesse não, Bolsonaro vai ser controlado pelo Guedes, vai ser controlado, sabe Deus por quem. E isso tudo se revelou uma farsa, né? Então, a presunção de boa-fé em 2018 já não existe agora, de modo que eu lamento muito que pessoas com as quais eu conheço, com as quais mantenho algum tipo de contato, pessoas que eu conheço, tenham aderido a essa posição tão nociva, tão deletéria ao Brasil. Agora, de todo modo, Ravai, a ampliação que o Bolsonaro promoveu é muito pequenininha, né? A ampliação de verdade foi a feita pelo Lula, né? Você pega 3, digamos, símbolos, a Simone Tebet, 2, Fernando Henrique Cardoso e os demais tucanos históricos, e 3, os economistas liberais dos mais ilustres das últimas décadas, como Pedro Malan, Armínio Fraga, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, enfim. Você tem, além dos economistas desenvolvimentistas do nosso campo ideológico, etc., que obviamente já estavam com Lula, economistas liberais, que tem outro marco teórico, também com Lula. Então, isso mostra realmente uma ampliação real, e acho que essa é uma das chaves que irão explicar a vitória que nós vamos ter no dia 30. Muito bem. Luiz Gostapinto, sua última pergunta para o... Não, eu concordo com isso, acho que é muito simbólico, citaria aí essa ampliação também para o PDT, que seria natural em outros tempos, mas que, dado a campanha que nós tivemos, né, foi uma novidade. A declaração, não falo nem do Ciro, foi aquela coisa envergonhada, e o Ciro está se resolvendo com a história dele, né? Mas a que houve do PDT e esse empenho. E eu acho que isso é absolutamente simbólico. Em relação aos economistas, além dos formuladores do Plano Real, hoje tem uma entrevista no Estado de São Paulo, no Estadão, com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que também vai nessa linha. Os economistas estão assinalando a questão democrática, né, de que não existirá
sociedade se você confirmar, né, no Brasil a permanência de um projeto antidemocrático, autocrático, e aí é a destruição de tudo. E isso eu acho muito relevante, porque esse discurso amplia. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, é algo coerente com a própria visão liberal, né? Porque, desde sempre, o liberalismo econômico sublinhou que, para haver o chamado, entre aspas, livre jogo das forças de mercado, você precisa de previsibilidade, estabilidade institucional, etc. E quem oferece isso hoje ao país é o Lula, não o Bolsonaro. O Bolsonaro oferece o contrário, oferece bagunça, tumulto, legislação de ocasião, impulsos autoritários, oferece isolamento do Brasil na cena internacional, uma diplomacia fraca, o Brasil destituído de soft power. Então, isso é o Bolsonaro. Então, quem é liberal de verdade, né, hoje tem que caminhar com quem está mais próximo dos valores liberais, embora eu, particularmente, esteja à esquerda do liberalismo, mas não há dúvida que, talvez, na história brasileira, nós não tivemos uma conjuntura em que ficou mais evidente a proximidade do liberalismo conosco, exatamente em rejeição ao extremismo de direita, que é o que o Bolsonaro representa, e que além de tudo, com pitadas muito singulares, derivado da figura pessoal exótica que ele próprio é. Quer dizer, além de ser um ideário exótico, o personagem que o lidera é também exótico. Perfeito. Muito bem, Dino, eu quero te agradecer, você é sempre muito generoso conosco e atendendo rapidamente aos nossos pedidos, te desejar muita força e sorte para a batalha, que é a batalha das batalhas, que é pela ampliação do voto da democracia, do voto popular, do voto do Lula aí no Nordeste brasileiro. É isso, né? É isso. Muito obrigado, pessoal. Prazer. Obrigado, foi um prazer interagir aqui. Grande abraço. Obrigado. E muito em breve, Rovai, quando a gente estiver junto, eu já terei também lido o seu livro, que eu sou um leitor, quanto mais, eu diria que quase compulsivo. Os meus livros são verdadeiros. São verdadeiros. Não são cenográficos, né? Obrigado. Ó, tem o volume 3, então. Abraço. Até logo. Obrigado. Valeu, Dino.